Você já se perguntou por que muitos políticos brasileiros parecem acumular grandes riquezas durante seus mandatos? E hoje eu vou explorar com você um tópico que gera muita curiosidade e debate e é de extrema importância para conseguir entender a dinâmica da política brasileira, que é a riqueza dos nossos políticos brasileiros. E muitos questionamentos são levantados sobre como alguns políticos conseguem acumular verdadeiras fortunas, mesmo com salários oficiais, que na maioria das vezes são modestos em relação ao padrão de vida que eles levam, e que nos últimos anos temos ouvido falar muito sobre a grande riqueza de políticos no Brasil. Vamos analisar o porquê isso acontece. E será que os seus super salários explicam toda essa riqueza acumulada? O Brasil possui hoje cerca de 71 mil mandatários eleitos pelo voto popular, e este não é apenas um tópico polêmico, mas também questão de interesse público, pois entender o porquê e como os políticos brasileiros acumulam riqueza é crucial para conseguirmos avaliar a integridade do nosso sistema político e econômico. E a relação entre a política e a riqueza afeta diretamente a vida de todos nós, cidadãos brasileiros. Quanto mais compreendermos esse fenômeno, mais informados serão nossas escolhas como eleitores. E para desvendarmos, dividiremos nosso vídeo em 3 sessões. Primeiro, vamos analisar o salário dos políticos e como eles se comparam com a média nacional. Em seguida, exploraremos os benefícios e privilégios concedidos aos políticos e, por fim, discutiremos depois as questões de corrupção e desvio de recursos. No final, espero que tenhamos uma compreensão muito mais clara sobre esse assunto. E lembrando que se você gosta desse tipo de assunto e também quer aprender a investir melhor o seu dinheiro, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo. Já senta o dedo aí no like, assim você consegue contribuir para que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante e acaba entregando para um número maior de pessoas. Você já deve ter ouvido falar de casos intrigantes de políticos que conseguiram acumular grandes riquezas durante o seu mandato, mesmo que os seus salários, em teoria, não fossem suficientes para isso. E para iniciarmos o nosso primeiro tópico, precisamos começar analisando os salários dos nossos políticos brasileiros e, para isso, vamos aos números. De acordo com os dados, um vereador no Brasil ganha cerca de 10 a 20 mil reais por mês, os deputados estaduais em torno de 30 a 35 mil reais por mês, os senadores entre 33 a 40 mil reais por mês, já os governadores variam amplamente de estado para estado, com uma média de 25 mil a 40 mil reais por mês. E já o nosso presidente da República, em torno de 30 a 40 mil reais. E para termos de comparação, hoje no Brasil o salário médio de um brasileiro é de R$ 2.500 por mês. E se comparado com o salário mínimo do povo brasileiro, essa diferença fica ainda mais gritante, pois o valor hoje é de R$ 1.320. Sendo assim, nesses cargos, essas pessoas estão ganhando quase 30 salários mínimos por mês. É importante ressaltar que esses valores podem mudar ao longo do tempo e também de estado para estado. E para ilustrarmos essa questão, vamos dar uma olhada em casos reais, como o caso notório do ex-senador e ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi eleito governador do Rio de Janeiro em 2006 e reeleito em 2010, permanecendo no cargo até 2014. Seu mandato como governador foi marcado por diversos escândalos de corrupção e durante seus anos no cargo público, sua riqueza cresceu substancialmente. As investigações revelaram que Cabral acumulou um patrimônio considerável, onde apenas em contas no exterior chegou a ter o valor de 120 milhões de reais, além também incluindo propriedades luxuosas, joias e contas bancárias em paraísos fiscais. E outro caso interessante é o do nosso atual presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, que também acumulou riqueza considerável durante o seu mandato no período que esteve à frente da presidência do Brasil, que se estendeu de 2003 a 2010. Lula ganhou destaque internacional como um líder carismático e defensor dos pobres. No entanto, após deixar o cargo, ele se tornou uma figura controversa em relação às suas finanças, mas que ao longo das suas décadas na política acumulou uma fortuna considerável, além dos famosos casos como o sítio em Atibaia e o triplex no Guarujá. É importante destacar que os salários oficiais dos políticos sejam um grande fator, mas acabam não explicando totalmente suas fortunas. Lembre-se que os números e os casos apresentados aqui são apenas alguns exemplos e que a situação é amplamente pior na política no nosso país. Assim, entramos no nosso segundo tópico, que é a mamata de benefícios que os políticos recebem hoje, e esses benefícios e privilégios concedidos aos políticos no Brasil têm sido objeto de debate e discussões acaloradas durante anos, onde um trabalhador que ganha seus R$1.500, R$2.000 precisa se virar para conseguir custear tudo o que precisa, e já os políticos com grandes salários acabam criando ainda mais auxílios para benefício próprio. E olha que os benefícios dos nossos políticos é uma lista extensa, melhor abreviar. Benefícios como auxílio moradia, mesmo tendo casa própria, verba de gabinete, plano de saúde vitalício, aposentadoria especial, carro oficial, pensões para familiares, verba indenizatória, cotas de passagens aéreas para familiares, entre outros. Realmente é uma grande mamata. E só nesse ano o Lula já gastou quase 8 milhões no cartão corporativo. Enquanto você sofre para pagar suas próprias contas e caso queira adquirir um carro, precisa parcelar em 60 prestações, o seu político não precisa, pois ele já tem o direito ao carro oficial. Em resumo, os benefícios e privilégios concedidos aos políticos brasileiros desempenham um papel importante na discussão sobre a acumulação de riqueza por parte de algum deles. E esses benefícios variam de salários generosos até a regalias que não estão disponíveis para a maioria dos cidadãos comuns. E é fundamental analisarmos essas práticas de forma crítica para conseguir entender como elas afetam a sociedade brasileira como um todo. E assim, conseguimos entrar no nosso terceiro tópico, onde mesmo com salários que colocam nossos políticos entre o 1% mais rico do nosso país, benefícios que não acaba mais e que faz com que um político custe cerca de R$170 mil por mês. Já as crianças não vão nem mais sonhar em ser jogador de futebol, e sim político no Brasil. E agora podemos explorar as questões de corrupção e desvio de dinheiro, que não só podem, mas que contribuem significativamente para a riqueza ilícita. E a corrupção é um problema crônico na política brasileira que afeta profundamente o país em várias frentes. E para entender como alguns políticos brasileiros conseguem acumular grandes riquezas, é essencial examinar de perto os casos de corrupção e os impactos dessas práticas. Você com certeza se lembra da Operação Lava Jato, que é um dos maiores escândalos de corrupção da história no Brasil. Iniciado em 2014, essa investigação revelou um vasto esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e várias empreiteiras. A investigação resultou em centenas de prisões e condenações de políticos, empresários e executivos. Os desvios de recursos públicos somaram bilhões de reais. Além também do caso do Mensalão, que foi um escândalo que veio à tona em 2005 e envolveu líderes do Partido dos Trabalhadores, o PT, e seus aliados. Políticos foram acusados de pagar subornos a parlamentares em trocas de apoio político, e o caso resultou em condenação de figuras proeminentes, incluindo o ex-ministro José Dirceu, e teve impacto significativo na política brasileira. Rachadinha, propina em licitação,
corrupção para vantagens ilícitas, funcionário fantasmas. Existem muitas formas de corrupção no nosso país. E tem gente que ainda luta por um Estado maior e ainda mais empresas centralizadas no governo. E se isso acontece, imagina o que vira esse país. E a corrupção causa grandes impactos econômicos e sociais e tem efeitos devastadores na nossa economia e para toda a sociedade brasileira, gerando primeiro um grande impacto econômico, a corrupção drenando recursos públicos que poderiam ser direcionados para áreas como saúde, educação e infraestrutura. Estima-se que anualmente a corrupção custe bilhões de reais ao Brasil em investimentos perdidos e recursos desviados. Além da desigualdade, a corrupção contribui para a desigualdade econômica ao favorecer elites políticas e empresariais e também descredibilidade das instituições. A corrupção minando a confiança nas instituições políticas e no Estado de Direito. Em resumo, a corrupção é um problema sistêmico que afeta o Brasil em várias dimensões. Assim, conseguimos explorar porque alguns políticos conseguem acumular riquezas, considerando os seus salários, os benefícios, as corrupções e os desvios de recursos. E os dados e as informações apresentadas nesse vídeo nos permite tirar conclusões e fazer algumas reflexões finais e importantes sobre esse tema complexo. E é fundamental lembrar que esses problemas não são exclusivos do Brasil e podem ser encontrados em diversos países ao redor do mundo. E mais importante ainda é que nem todos os políticos estão envolvidos em práticas corruptas ou em busca de riquezas ilícitas, mas muitos servem com integridade e compromisso público e o seu trabalho beneficia toda a sociedade. E agora, já comenta aí o que você achou desse vídeo e também já deixa o seu comentário sobre os altos salários dos políticos e os seus benefícios. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e também já senta o dedo aí no like e ativa o sininho, assim você será avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.